pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Biblioteca Submersa, um episódio especial, novamente aqui abordando o material da nossa campanha atual no Catarse, Três Visionários e Malditos, na qual a proposta central da nossa campanha, né, quer dizer, nós, Rafus Press e Contravento Editorial, de trazer para o leitor brasileiro autores, como o nome da campanha mesmo indica, autores que tenham concepções nas suas obras muito singulares e que façam, né, o leitor pensar além, digamos assim, perceber além, na verdade. E autores malditos, né, por conta dessa concepção ou em paralelo com essa concepção. E todos são únicos, né? Então, dando continuidade, né, o meu colega Nathan Sheffer já apresentou o primeiro autor, do Senhor Morfeu, Senhor Orfeu, digo. Agora eu apresento o Victor Segalen, o autor de Em um Mundo Sonoro, né, do original Dans un Monde Sonore. Segalen, ele nasceu em 1878 e morreu em 1919, né? Teve uma vida relativamente curta, né, breve assim. E ele, assim, depois da morte dele, a obra dele em vida ficou bem pouco conhecida. Inclusive o próprio Dans un Monde Sonore, né, o Um Mundo Sonoro, foi publicado inicialmente no Mercure de France, numa revista, em 1907. Então ele foi um autor que publicou basicamente em revistas, em private presses, pequena tiragem, né, alguns livros, algumas, né, teve uma, digamos assim, bastante publicação ensaística, publicou romances, publicou poesia, publicou as observações etnográficas dele. Porque aqui a gente entra realmente na existência do Segalen, que foi um indivíduo muito peculiar. Segalen foi médico de formação, ele trabalhou em navios e em pouco tempo ele passou a participar de expedições, né? Vivíamos ali, né? Ele nasceu, como eu falei, em 1878, então era uma época da virada do século XIX para o século XX, de muita intensa, digamos assim, exploração e expansão colonial. Essa expansão colonial, obviamente, era deletéria e criminosa, especialmente para os povos da África, das Américas, da Ásia, mas ela trazia um aspecto de, digamos assim, frescor para um grupo de ciências que teria imensa importância no século XX, mas que ainda era marcado por um positivismo muito racista no século XIX, que seria a antropologia, a etnografia e a sociologia. O Segalen, ele é um autor interessante porque ele está presente nessas três disciplinas, de certa forma, porque ele teceu observações muito instigantes desses países onde ele viveu, Polinésia, regiões também, né? Não, às vezes não é nem país direito na época. A Polinésia Francesa, China. Então ele era um observador muito arguto, né? E uma coisa muito interessante de Segalen é que, e isso foi redescoberto hoje, né? Diferente de outros autores do século XIX ligados à antropologia, etnografia e sociologia, o Segalen ele não tinha essas visões racistas que eu falei, que eu comentei. Então ele tentava entender esse universo, esse outro universo e, digamos assim, registrar os elementos desse outro universo de uma forma quase semiológica ou quase etnográfica no sentido estrutural, né, no sentido a partir ali de Lévi-Strauss, né? Então são livros muito interessantes esses que ele produziu nas viagens dele, né? E uma coisa, né, digamos assim, um elemento que o Segalen tinha muito apreço e estudou de forma bastante sistemática ao longo da vida dele e através de pelo menos três obras diferentes, inclusive em Um Mundo Sonoro, era a questão da sinestesia, né? A sinestesia é justamente, às vezes ela se apresenta inclusive como um quadro clínico que o próprio Segalen foi pioneiro em estudar,
mas é essa mescla de sentidos, né? Quando um sentido parece traduzido por outro e vice-versa. Ah, o Segalen era muito interessado nesses efeitos sinestésicos, especialmente na questão do som. Talvez pelas viagens dele, pelo contato que ele teve com outros povos e outros idiomas, a sonoridade, os sons tivessem um efeito mais duradouro, assim, sugestivo nele, né? Quer dizer, ele escreveu mais pautado nessas questões sonoras, especialmente, provavelmente por conta das palavras mesmo. E é aí que surge Dans le Monde Sonore, né, em um mundo sonoro. É um livro muito instigante. Ele foi lançado originalmente, como eu falei, na revista Mercure de France. Posteriormente, ele saiu pela Fata Morgana, né, que é uma editora importantíssima, francesa, especializada nesses autores de cunho herético. Inclusive, ele publicou todos os autores que estão aqui na lista, né, que vão estar na nossa primeira campanha, né? E esse material foi traduzido para o inglês, por exemplo, saiu recentemente pela Strange Attractor, né? Junto com o MIT, né? O próprio MIT ali fez uma coedição, mais ou menos como a Rafa está fazendo com a Contravento. O MIT fez uma coedição com a Strange Attractor, que é também uma importante editora em língua inglesa de material herético, em geral da virada do século XIX para o XX. Na verdade, material contracultural, né? Dessa virada do século XIX para o XX, e também já do século XX, enfim, da atualidade. Mas do que trata essa novela, Um Mundo Sonoro? É a história de um pesquisador que ele vai visitar um amigo que também é pesquisador, que é casado. E nessa visita ele descobre coisas estranhíssimas envolvendo esse casal. Eu não vou adiantar muito, porque a experiência de leitura é essencial aqui. Eu já vou entrar em como o Segalen constrói uma experiência de leitura única no caso Dans le Monde Sonore. O que acontece é que digamos assim, essa narrativa ela se baseia em efeitos sonoros, basicamente, né? Como o nome da narrativa diz. Então, o visitante, ele descobre um mundo complexo ali e em conflito dos dois lados, né? Que seria a esposa e o marido, né? O casal. E esse mundo complexo é justamente determinado pela evocação de um outro universo através dos sons. Então é uma narrativa muito singular, porque ela usa muito poucos elementos típicos de narrativa ekfrase, né? Os efeitos ekfrásticos, né? Que são justamente esses efeitos visuais na trama. Eles não são tão importantes, né? Digamos assim, para você compreender distâncias, é algo meio sonoro, muito mais que visual, né? Distâncias ou o que os personagens estão sentindo ou percebendo, isso se dá pelos sons, né? Muito mais do que pela visão, porque aí que tá, isso é genial. A visão dos personagens é uma visão aparentemente tranquila, sem grandes percalços, sem grandes contradições, mas digamos assim, de um ponto de vista da percepção imaginária, é que, digamos assim, associada ao som, é que você tem esse outro mundo. Então é uma narrativa extremamente, digamos assim, chovendo molhado, visionária, né? Mas também extremamente ambiciosa e que vai muito além, né? Da sua proposta inicial, que era justamente trabalhar esses elementos sinestésicos que tanto fascinavam o autor. Né? Ele já tinha trabalhado em ensaios, ele chegou a trabalhar num libreto de ópera, né? Do Édipo Rei, mas aqui no Le Monde Sonore, né, no Mundo Sonoro, essa estrutura ela é tão bem construída que é realmente como se a gente estivesse entrando num mundo de referências sonoras e não mais ópticas, né?
e que faz com que o leitor se sinta completamente, não digo perdido, né? Mas ele se sinta realmente adentrando um outro universo. É raro, né, narrativas que tenham essa qualidade e o Segalen possui muito disso, né? Então, esse autor extraordinário, uma espécie de polímata, né? Eu até coloquei isso no projeto, uma espécie de polímata contemporâneo que abarca várias disciplinas do conhecimento. Escreveu novela, enfim, escreveu muito, podemos traduzir mais no futuro, dentro da coleção ou fora, mas essa é uma narrativa bastante propícia para apresentar o Segalen para um conjunto de leitores mais amplo. Existem algumas obras dele publicadas no Brasil, esgotadas, né, disponíveis em sebo, em lojas assim, né, mas trazer uma edição nova, com introdução, com, né, material reflexivo, material visual inspirado na trama, eu acho que isso é algo, um cartão de visita muito justo para um autor do porte do Segalen. Então, essa é a apresentação do autor, espero que vocês tenham gostado. Se houver dúvidas, pretendemos fazer lives em breve, pós-carnaval, né? A respeito dos autores, né? Eu e o Natan e outros convidados especializados. E, enfim, a campanha segue adiante, não é? Vamos aí trazer em breve René Domal. Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.